de Jesus. É bênção de Deus demais poder servir na obra do Senhor, poder trabalhar na igreja do Senhor é bênção. Podeis assentar, querido. Senta dando glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia, por favor. Irmãos, eu peço perdão pela minha voz. Às vezes pode acontecer de eu ficar engasgando aqui, mas é por causa do pó, viu? Esse pozinho de cimento às vezes me dá um pouquinho de alergia. Glória a Deus por essa manhã. Glória a Deus pela vida de cada um dos irmãos que está aqui presente. Abraão se fortaleceu dando glória a Deus. Pastor Izanete fala que todas as vezes que damos glória a Deus é como se lançássemos uma bomba atômica no inferno. Glória a Deus! Eu dou glória a Deus o tempo todo. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia! Aleluias. Glória a Deus. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, não nos cansamos de orar. Somos aqueles que são perseverantes na oração, na comunhão e no partir do pão, no nome de Jesus. Muito obrigado pela tua palavra revelada a nós. Espírito Santo de Deus, eu sou apenas o canal. Não deixa sair da minha boca, Senhor, nenhuma palavra que venha fazer as tuas ovelhas tropeçarem neste dia. Pai, que seja tudo para a honra e glória do Senhor, que eu diminua e desapareça, que o Senhor cresça. Ministra a tua palavra poderosa nos nossos corações, que ela venha nos constranger, venha trazer arrependimento ao nosso coração, venha fortalecer a nossa fé, para que possamos, Deus amado, cumprir todo o propósito do Senhor nas nossas vidas. Repreenda, Senhor amado, todo aquele espírito, Deus amado, de perturbação, de preocupação, se a panela ficou desligada, se desligou o gás, se o ferro está ligado, se trancou a porta, se trancou o portão. Preocupação com os filhos, com os pais. Deus, colocamos tudo isso nas tuas mãos, porque sabemos que o Senhor cuida de nós. No nome de Jesus. Amém. Agora estaremos concentrados na palavra do Senhor. Glória a Deus. E a palavra de Deus é incrível. Ela nos fala que nós somos peregrinos, né? E estrangeiros nessa terra. O que é estrangeiro? Estrangeiro é uma pessoa que não pertence àquele país, né? Nós aqui no Brasil recebemos muitos estrangeiros de fora, né? Italianos, portugueses, espanhóis, africanos e aí vai. Todas as pessoas pertenciam a uma outra nação e vieram aqui para o Brasil, mas eles são estrangeiros. Da mesma forma, nós, quando a gente viaja para um país que não é o Brasil, nós lá seremos estrangeiros. E a palavra de Deus nos fala que nós somos peregrinos e estrangeiros nessa terra. Aquele que crê em Jesus, que entregou sua vida para Ele, torna-se estrangeiro nessa terra, peregrino nessa terra. Qualquer país que você vá, você vai ser estrangeiro e peregrino, aguardando a pátria celestial. E é uma coisa interessante que às vezes pode até ter mais de um país ou algumas regiões, mas cada povo tem seu próprio idioma. Cada povo tem a sua própria língua. E nós falamos português porque fomos colônia de Portugal e descendemos muitos de nós de portugueses. Mas o português não é o único idioma falado no Brasil. Existem aí mais de 1000 línguas indígenas sendo faladas no Brasil. Cada uma espelhando, né, expressando aquele povo. Na Europa você tem ali uma coxa de retalhos. Alemão, espanhol, francês e por aí vai. Russo. Na Ásia você tem japonês, tailandês, tantos idiomas. Mas e nós? Nós que somos povo de Deus, será que a gente tem um idioma para a gente? Nós somos da pátria celestial. Antigamente tinha tantos hinos, né? No inário falava tanto disso, né? Que a gente era peregrino nessa terra. Peregrinando por sobre os montes e pelos vales, sempre na luz. Peregrinando, passeando. Será que nós temos um nosso idioma? Um idioma que Deus nos deu, porque somos peregrinos e estrangeiros nessa terra.
embaixadores de Cristo aqui? Ou nós pertencemos a esse mundo? Eu não pertenço mais não. Nós já vivemos a eternidade. A partir do momento que Jesus nos salvou, nós vivemos a salvação. Somos salvos. Temos consciência, ou pelo menos deveríamos ter, de que tudo aqui vai passar. Tudo vai passar. Nós não pertencemos mais a esse mundo. Nós vivemos nesse mundo, cumprimos as nossas obrigações nesse mundo, pregamos o evangelho nesse mundo, mas vai passar. Nós estamos peregrinando, caminhando para a nossa pátria celestial. E precisamos aprender qual que é o modo de falar dessa pátria celestial. Não é a forma decaída desse mundo. Gente, eu gosto muito do curso de maturidade. A Jaqueline já foi minha aluna no curso. Acho que hoje de manhã só tem ela aqui. Lá também lá atrás. Esqueci seu nome, perdão. A Raíssa também, minha aluna no curso de maturidade. A gente aprende no curso de maturidade que esse mundo é todo decaído. O pecado contaminou todas as coisas. Então não imagine você que tipo assim, eu acho que um pedacinho aqui vai sobrar para contar a história. Não vai não, viu? Tudo vai passar pelo fogo, os elementos vão consumir todas as coisas, vai derreter tudo, então não apega muito a essas coisas aqui não. Viu? Pode viver, pode comprar carro, comprar casa, viver confortavelmente, mas vai tudo passar, não apega muito não. Tá bom? Como se estrangeiros fôssemos, porque nós somos estrangeiros. O embaixador do Japão, se você for lá na embaixada, é uma casa muito bonita, é um prédio muito bonito, mas ele não se apega muito não. Porque vai ter uma hora que ele vai voltar para o país dele. Se você for lá na embaixada da Alemanha, aqui no Brasil, talvez ocupe até um quarteirão. Bonito, confortável. Mas os embaixadores lá, os funcionários lá não se apegam àquilo ali não. Eles sabem que num dado momento ali, no contar do relógio, eles estão voltando para o país deles. E nós precisamos ter essa mesma consciência, essa mesma sabedoria, esse mesmo pensamento de que eu estou andando aqui, estou caminhando aqui, estou trabalhando aqui, estou casando aqui, estou vendendo aqui, mas num dado momento, no bater do relógio, quando Deus falar, tchau, fica com Deus e eu estou indo para a minha pátria. E isso não pode ser motivo de tristeza nos nossos corações, é motivo de muita alegria, porque é uma pátria muito superior, é uma pátria celestial. Mas a pregação de hoje, ela fala a palavra que o Senhor nos traz, é que nesse lugar nós não vamos mais falar como a gente também já não devia estar falando nesse mundo. Da nossa boca não pode sair maldição e bênção. O livro de Tiago fala isso. Nós somos crentes e nós temos bocas abençoadoras. Bocas abençoadoras. E a palavra de Deus nos traz isso. A palavra de Deus é como um manual que Como não? É um manual que nos prepara para viver nessa nova pátria na presença de Deus. Nós vamos estar todo dia, da eternidade, nós já estamos na presença de Deus, eu creio nisso. Que nós nos apresentamos todos os dias na presença de Deus. Mas vai ser uma comunhão tão próxima com Deus, e é para isso que a palavra de Deus nos prepara. Então a gente não vai falar mais como a gente fala nesse mundo. Não vai ter mais essa questão que Tiago tratou tão importantemente lá no livro de Tiago, da mesma fonte jorrando água boa e água ruim, água salgada e água doce, água amarga, não vai ter isso mais. E nós já precisamos praticar esse novo idioma, porque a gente vai voltar para a nossa pátria. E eu vou voltar, em nome de Jesus, eu não quero ficar aqui. Vamos abrir então nossas Bíblias lá no livro de Filipenses, para a gente começar a entender isso. Filipenses 3:20. Filipenses 3:20. Lá em Filipenses 3:20 diz: mas a nossa pátria está nos céus, de onde esperamos o Salvador e Senhor Jesus Cristo. Então é para lá que nós vamos, para essa pátria. E o que o crente que vai para essa pátria fala? A gente precisa começar a pensar. Porque servir a Deus é um culto racional. É um culto racional. O alemão fala alemão, o japonês fala japonês. Por isso que eles moram lá na Alemanha e no Japão. Hebreus 11:13. Ô, gente, quem já assistiu minha pregação sabe
que eu leio muito Bíblia, né? Muito versículo, então. Hebreus 11:13. Todos estes morreram na fé, não alcançaram as promessas, viram-nas de longe e as saudaram, e confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Hebreus capítulo 11 fala da galeria dos heróis da fé, depois você lê tudo aí na sua casa. Como eles, nós também somos peregrinos nessa terra. Estamos de passagem. Ou não, só eles foram peregrinos. Eu não, estou participando junto com eles, querido. O mesmo Deus que estava sobre eles está sobre mim. A mesma fé que eles tinham, eu tenho. A mesma confissão, eu também confesso. Então, se temos uma nova pátria, um novo país, temos que ter uma nova maneira de falar, uma nova língua, um novo idioma. Qual que é esse idioma? Qual é o idioma do céu? Como cidadão do céu, qual idioma eu devo ser capaz de falar? É em línguas? O idioma do céu é o idioma que revela a nossa adoração a Deus. O idioma do céu é o idioma que revela a nossa adoração a Deus. Deus é o centro das nossas vidas. Nós devemos adorá-lo constantemente. Principalmente com a nossa boca, com o nosso coração também, porque o que vai sair da boca está no coração. Mas eu preciso me esforçar para falar o idioma do céu, para confessar com os meus lábios a adoração ao Senhor. Hebreus 13:15. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso, que eu não inventei da minha cabeça. Portanto, ofereçamos sempre por meio dele a Deus sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Lábios que confessam o nome de Jesus geram frutos de louvor constantemente ao Senhor. Ofereçamos sempre. A gente oferece de vez em quando? Vamos oferecer, é isso que está escrito ali? Vamos oferecer de vez em quando? Todo domingo de manhã, vamos oferecer frutos de sacrifício, de uma boca de sacrifício de louvor? É assim que está escrito? Você fala português quais horas do dia? Você pensa em quê? Em japonês ou você pensa em alemão? Ou você pensa em português? Quando a pessoa domina um determinado idioma, ela começa a pensar naquele idioma, você sabia? Quando ela está falando inglês, ela não está pensando em português. Quem é fluente em inglês não pensa em português, pensa em... Quando eu penso assim, vou sair por aquela porta, eu pensei no meu idioma nativo, português. Mas se eu falar japonês, eu posso pensar em japonês. Não. Eu não sei falar japonês. Se nós sempre ofereçamos sempre por meio dele sacrifícios de louvor, se nós vamos oferecer sempre sacrifícios de louvor, que são frutos de lábio que confessam o seu nome, então o dia inteiro, o tempo todo, eu preciso estar pensando em louvar o Senhor. Jander, mas eu não consigo pensar o tempo todo. A gente vai aprendendo que só através do agir do Espírito Santo de Deus é que a gente consegue. Se você reparar, constantemente no seu dia, te é oferecido agir de duas formas. Se o seu arroz queimou, você estava preparando arroz, você pode simplesmente, glória a Deus, jogar aquele arroz queimado fora e fazer outro. Ou você pode xingar um monte de palavrão e extravasar em cima de alguém. E o tempo todo te é oferecido duas opções. Eu levantei tarde, aí já começa. Ou você fala, glória a Deus, porque eu tive uma noite de sono. Glória a Deus, porque esse dia está consagrado ao Senhor. Eu vou viver o melhor dia, eu vou trabalhar, vai dar tudo certo, porque Deus cuida de mim, Deus é fiel. Te é dado constantemente duas opções. Então o idioma dos céus é aquele que sempre, o tempo todo, constantemente, você está rendendo louvor ao Senhor com seus lábios, ao invés de estar murmurando, reclamando, falando que não precisa. Salmos 71, 23 e 24. Lá em Salmos 71,
Desanima não. É bom que a gente aprende a folhear a Bíblia toda. A nossa espada, a gente tem que manejar ela bem. Não é verdade? Salmo 71, 23. Assim diz: os meus lábios exultarão quando eu cantar os teus louvores, assim como a minha alma que tu remiste. A minha língua falará dos teus feitos justos o dia todo. Só até aqui. Os feitos do Senhor estão expressos na palavra de Deus, e a gente precisa falar deles constantemente. Mas a nossa vida tem que expressar os grandes feitos do Senhor na nossa vida. E desses grandes feitos nós também precisamos falar. Chama-se testemunho. Testemunho. Eu creio que o crente vive de impossível a impossível, porque é o que eu experimento na minha vida com Deus. De impossível a impossível. Aí eu estou passando por uma grande prova. Aí você vai passando pela prova dando glória a Deus. Mas você está passando por uma grande prova, aquela prova num dado momento vai terminar. E você vai ter um testemunho para contar. Você vai ter um testemunho para contar. O mesmo Deus que abriu o mar vermelho é o Deus que vai curar a enfermidade, é o Deus que vai salvar seu filho, é o Deus que vai sustentar a sua casa. E diante disso a gente pode exultar o Senhor. Nós temos que adorar o Senhor por aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas. E não é coisa pequena não, é coisa grande. É coisa muito grande. Nós vivemos num mundo tenebroso. Às vezes a mesma percepção que acontece lá no Oriente não está acontecendo aqui. Mas as opções de pecado que a gente tem à nossa volta revelam essa mesma percepção. A gente pode não estar sendo perseguido, os outros passando a faca no nosso pescoço, mas o tempo todo nos é oferecido deixar o caminho da salvação para voltar para uma vida de iniquidade. Isso também é percepção. Essa liberdade, que na verdade é uma libertinagem que o mundo oferece, nos persegue o tempo todo. E permanecer firme na fé, como para eles é uma expressão do poder de Deus agindo na vida deles, também é para a nossa vida. Então você tem que louvar e agradecer a Deus todos os dias por você não cair em pecado. Não cair em pecado. E eu não estou falando só de pecado sexual, estou falando de roubar, de mentir, de furar fila. Porque a nossa cultura brasileira, ela é decaída. E ela te oferece isso todo dia. E ela vai te aplaudir se você fizer isso. E se você não fizer, você vai ser chamado de bobo. Você vai ser chamado de outras coisas também. Então, se você não cai no pecado, não é na força do seu braço. É por conta do Espírito Santo de Deus que habita em você. E você precisa glorificar esse Espírito que está agindo na sua vida e não deixando você perder a eternidade, porque tem te sustentado. Você precisa glorificá-lo todo dia. Isso revela o idioma dos céus na nossa vida. Revela a forma com que nós decidimos caminhar na presença de Deus, que é adorando e glorificando, gerando fruto nos lábios, porque confessamos Jesus. Confessamos Jesus. O idioma dos céus também é um idioma que anuncia as boas obras. Não tem como ser crente e não pregar o Evangelho, falar de Jesus. Tem pessoas crentes, glória a Deus, que são chamadas para pregar na praça. Mas talvez você tenha sido chamado para pregar dentro do ônibus, ali quando senta com a pessoa do seu lado, no trabalho, para a sua família. Você também foi chamado para isso. Você também precisa exercer o ide de Deus. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Você precisa anunciar para os seus vizinhos. Falar mesmo. Ah, a gente tem que dar testemunho. Eu creio muito nisso, que o testemunho é muito eficaz na pregação do Evangelho. Mas para além do testemunho, nós precisamos crer que a palavra de Deus é poderosa para salvar, para libertar e para curar. Vamos lá em Marcos, capítulo 16, 15. Muita gente também sabe de cor. Glória a Deus. Marcos, capítulo 15, 16, 15. Marcos 16, 15. E disse-lhes, Jesus falando, né? Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. A gente precisa se aproximar da palavra de Deus
como algo muito poderoso. Não é um simples livro. Ela expressa a vontade de Deus para nós. E mais, ela traz para nós os mandamentos que o Senhor tem para a nossa vida, aos quais nós devemos obedecer. A palavra de Deus diz, então: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Isso aqui é opcional? Ô gente, quem quiser ir pregar o evangelho, pode ir. Quem não quiser, não tem problema não. Fica aí quietinho. Isso não é opcional. Não é opcional. Precisamos anunciar as boas novas. E qual que é a boa nova? Que Jesus veio como homem, sendo o próprio Deus, morreu na cruz para nos salvar e nos libertar de toda a escravidão do pecado. E quem nele crê e confessar, terá a vida eterna. Esse é o evangelho que nós precisamos pregar. Esse é o evangelho. E acredite, poucas palavras que escandalizam o mundo. Porque quando você fala isso, as pessoas tremem, o inferno treme. Mas pessoas são salvas e libertas. Jesus morreu, você precisa completar, que ele morreu e ressuscitou no terceiro dia. E o cientista fica doido até hoje, ele bater na cabeça para explicar isso. Tão poderosa essa palavra. Vamos lá em 1 Pedro 2,9. Um versículo assim que queima no meu coração, porque tem muito a ver com a minha conversão. Para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas eu, Jander Lúcio, sou a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, eu sou o povo adquirido, e eu anuncio a grandeza daquele que me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Precisamos nos colocar na palavra de Deus, porque nós somos para quem ela foi escrita. Então você tem que orar a palavra de Deus assim. Eu falo o seu nome, confessa a palavra de Deus. Você já é nação eleita, você já é povo adquirido, e você já é capaz de anunciar as grandezas desse Deus maravilhoso, porque Ele te tirou do império das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Se outrora você vivia escravizado por pecado, agora você é livre. Livre. Você tem acesso a toda a herança que Jesus conquistou na cruz do Calvário. Tudo que Jesus conquistou ali é direito nosso, é nossa herança. Tudo. Acesso a Deus, vida eterna, libertação, cura, transformação, expulsar os demônios tudo. Ou você quer ficar vivendo com o demônio dentro da sua casa? Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso e nossa herança. E tem gente que às vezes, por pensamentos equivocados, não vivem essa herança. Não vivem esse lugar de herdeiro. Mas foi Ele que fez. Aí você vai questionar com Ele. Não, Jesus, olha, eu sei que você morreu na cruz, eu sei que Deus te deu, aí você veio para me salvar, mas eu não me sinto assim, eu não tenho essa sensação de que sou herdeiro, entendeu? Eu não estou sentindo ser herdeiro. Não tá... A palavra de Deus, ela foi escrita para nós, mas para revelar em nós a vontade de Deus. Não é uma questão de sentimento, de sensação, é uma questão de certeza, de convicção. É uma convicção. Eu sou raça eleita. Pronto, acabou. Por quê? Porque a palavra de Deus diz. E eu falo, proclamo as grandezas dele, porque a palavra de Deus diz para eu proclamar. Ah, mas eu não estou me sentindo hoje assim capaz de falar o idioma dos céus. Eu estou assim. Não, querido. É a palavra de Deus que diz, então nós somos aquilo que a Bíblia diz que somos. E nós vamos fazer aquilo que a Bíblia diz que nós devemos fazer. Nós vamos fazer aquilo que a Bíblia diz que devemos fazer. E mais, o idioma dos céus revela em nós a mansidão e o fruto da presença do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Nós somos selados pelo Espírito. Ele é o selo da nossa salvação. Temos certeza da nossa salvação porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. Habita em nós.
Então os frutos que nós geramos são frutos do Espírito. Frutos do Espírito. 1 Pedro 3,15, está pertinho. Lá diz: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento. É isso mesmo? Perdão, eu li 1,15, é 3,15. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vossos corações. Estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então, para responder, para abrir sua boca, para falar, esteja preparado, para que com mansidão você responda. Eu não sei você, mas a minha esposa está aqui, ela pode subir aqui e dar o testemunho. Eu, de mim mesmo, não sou uma pessoa mansa. Sou manso não, gente. Me dá a oportunidade, ou melhor, não me dê a oportunidade de arrumar confusão. Porque se eu sair da presença do Espírito Santo, eu arrumo confusão. Eu arrumo. Eu preciso mortificar minha carne todos os dias para não arrumar confusão. Minha mãe tinha medo de eu arrumar briga na rua. Ela falou: Jânio, pelo amor de Deus, fica mais calmo. Não responde os outros assim, não. Você não tem medo de apanhar na rua, não? Eu falava: não tem nada. Eu sou, na minha carne, belicoso. Gosto de guerrear. Mas o Espírito Santo de Deus em mim tem me ensinado a mortificar, crucificar o velho homem lá na cruz do Calvário e ser manso. E às vezes eu me pego assim em situações que eu falo: gente, numa situação como essa, eu tinha virado a mesa. Eu fui no dia do aniversário dela buscar um bolo lá na confeitaria que a gente pediu para fazer, e o atendente fez uma confusão e me deu uma má resposta com a voz alterada. Eu olhei na cara dele assim e eu falei: Jesus, ainda bem que eu estou no Espírito. Ainda bem que eu estou no Espírito. Porque se ele soubesse com quem que ele está mexendo, eu fiquei caladinho. E fiquei surpreso eu mesmo. É como se eu estivesse assistindo um filme. Ó, não vai responder nada não. Não vai fazer nada não. Eu fiquei assim. Então, queridos, é pelo Espírito Santo que nós geramos fruto de mansidão. E da nossa boca vai sair esse idioma do céu maravilhoso, que são frutos de mansidão, palavras de mansidão, que vão trazer cura, que vão trazer apaziguar aquele momento ali. Amém. Ninguém está precisando no mundo de hoje que você jogue álcool na fogueira. Não está precisando. Guerra, discussão, você tem tudo quanto é lugar, no WhatsApp, no YouTube, os vizinhos, todo mundo ali. E quando não tem, eles estão caçando. O dia que está calmo, eles começam a colocar uns negócios procurando. Libera uma palavra de paz. Se você não tem essa palavra, se o Espírito Santo não te deu, fica caladinho. Provérbios fala que até o tolo, quando fica calado, se passa por sábio. Fica caladinho. Colossenses 4:6. Colossenses 4, versículo 6. A vossa palavra seja agradável, temperada com sal, para que saibais como deveis responder a cada um. Vocês estão reparando que é sempre uma resposta? A gente não sai por aí: o que você está fazendo? Caçando confusão com os outros, não. Mas às vezes, por ser crente, as pessoas vão vir nos confrontar. Eu já cheguei no trabalho e fui confrontado por ser crente, porque um pastor que eu não conhecia foi batizar alguém que eu não conhecia no rio, que eu não sabia onde que era, e a pessoa que foi batizada morreu afogada. Quando eu cheguei no trabalho, o povo nem me falou bom dia. Você viu? Você viu? Você não é crente? Ah, morreu afogado. E pelo Espírito eu consegui responder. Pelo Espírito. Seja a vossa palavra temperada com sal. Para que a gente usa o sal? Para temperar. Se você não põe sal, a
comida fica com gosto esquisito, fica sem sabor, né? Não tem sabor na boca, não tem gosto, fica igual um chiclete. Mas também, se você exagera no sal, a comida fica insuportável. Você não consegue comer. Mas uma comida bem temperada, você lembra dela pro resto da sua vida. Nossa, aquela vez que eu viajei, fui em tal lugar. Que comida gostosa. Minha mãe tinha um tempero que, poxa vida. Nossa, aquela comida, aquele bolo, aquilo assim. Porque a comida está bem temperada. Está saborosa. Ela não está sem gosto, mas também não está exagerada. É essa palavra que nós devemos liberar sobre as pessoas. Uma palavra temperada. Uma palavra que vai marcar o coração dessas pessoas para o resto da vida delas. É essa palavra temperada com sal que a gente precisa falar. Assim é o idioma dos céus. Uma palavra temperada, com temperança, equilibrada, com sabor, ainda que seja uma palavra de admoestação, de puxar a orelha. De puxar a orelha. No momento de puxar a orelha de alguém, qual que é o sentimento que está no nosso coração? O desejo de que aquela pessoa volte para os caminhos do Senhor, de fortalecer aquela pessoa na fé, de trazer àquela pessoa o arrependimento que é necessário, ou de vingança? Eu falei com você, falei. Ou é um desejo de engrandecer? Eu sei muito. Nossa, eu sei tanto da Bíblia e eu falei com você. Você nem leu a Bíblia, você nem fez. Ou é uma acusação? Não vou nem entrar na acusação, porque a gente sabe quem que acusa, né? Nossa palavra tem que ser temperada. E tem que ser uma palavra guiada pelo Espírito Santo. Uma palavra conduzida pelo Espírito Santo. Se a gente entendesse que nós já não somos, né, repetindo lá, 1 Pedro, né, 2 Pedro 2,9, nós somos raça eleita, nós temos dono, a gente foi comprado pelo sacrifício da cruz do Calvário. A nossa boca já não saiu por aí como se não tivesse controle, igual está no livro de Tiago. Lá em Mateus capítulo 10, Mateus 10, 19 até o 20. Mateus 10, versículo 19 e 20. É Jesus falando, ensinando aos seus discípulos. Mas, quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como ou o que é a vez de falar. Naquela mesma hora vos será concedido o que é a vez de dizer. Pois não sois vós que falareis, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. A gente sempre pensa que esse texto é para os irmãos que estão lá enfrentando a perseguição, está preso, está sendo espancado e torturado. Mas nós somos entregues todos os dias a essa sociedade decaída. Eles querem pegar a gente naquilo que a gente fala. Lá vai o crente, já falou palavrão. Olha lá, fala que é crente, mas olha ali o que está falando, fofocou de todo mundo. Olha lá o crente, ó, falando mal do Lula, falando mal do Bolsonaro, falando mal. Nós somos entregues o dia todo. Como a gente vai responder essas pessoas? Eu assisti uma pregação, e está escrito na palavra de Deus, uma pregação assim de Deus mesmo, numa conferência na Lagoinha, lá em Nova Lima. E o pastor explicou tão bem que a nossa vida como crente é um espetáculo. É como se a gente estivesse num teatro mesmo. Todo mundo está prestando atenção. Na hora que acontece um trem, alguém adoece na sua casa, todo mundo olha para você para saber como é que vai ser. O que você vai falar? Na hora que a conta atrasa, todo mundo olha para você. Na hora que o carro quebra, todo mundo olha para você. Você chega atrasado na igreja, todo mundo olha para você. Porque a nossa vida de crente é assim mesmo, é um espetáculo. Todo mundo vai olhar para o crente, porque o crente é luz, e a gente não esconde uma luz. É como se fosse uma cidade no alto da montanha mesmo. Todo mundo está enxergando, todo mundo está vendo, todo mundo está sabendo. Então, nessa posição, nesse lugar, a gente não pode ficar
com esse peso. Ai, não posso falar nada. Ai, meu Deus, o que vai acontecer? Se eu abrir a boca. Nós precisamos nos encher do Espírito Santo de Deus. O fardo do crente é leve e o jugo é suave. O fardo é leve, o jugo é suave. Mas só para quem entendeu que precisa ceder lugar para o Espírito Santo de Deus agir na sua vida. Ou você acha que você vai conseguir cumprir esse tanto de coisa que eu estou falando aqui na força do seu braço? Metade daquilo que eu já falei, capaz de você ter esquecido. É só dando lugar, se enchendo do Espírito Santo de Deus, que Ele vai falar através de você. Ele não vai falar por você, Ele fala através de você. Por isso que a gente gera fruto de adoração, fruto de mansidão. Eu na minha carne não sou manso, mas às vezes eu me surpreendo com o fruto de mansidão que está sendo produzido, porque ele não é meu, e dou glória a Deus porque não é meu. Eu não posso chegar para você, ai gente, eu fiquei calado, eu consegui ficar caladinho lá, consegui, que gracinha, consegui não, foi o Espírito Santo de Deus que operou em mim. Então toda a honra, toda a glória, todo louvor e adoração seja a Ele. Seja Ele. Precisamos nos encher do Espírito Santo de Deus, para que possamos responder a essa sociedade que jaz no maligno. Vocês acham que quando Jesus falou assim, o mundo jaz no maligno, estava se referindo ao planeta Terra, à crosta terrestre, ao Monte Everest, à floresta amazônica? Estava falando da cultura mundana, decaída, podre, toda marcada, contaminada, toda ela, 100% dela, contaminada pelo pecado. Não salva um pedacinho. Porque se salvasse, Jesus não precisava morrer no Calvário. Se ele teve que morrer no Calvário, é porque ele não salvava mesmo. Ah, mas os japoneses deixam assim, são tão educados, tão. Vai lá para você ver como é que é. O idioma do céu é um idioma falado de acordo com a palavra de Deus. O idioma do céu é um idioma falado de acordo com a palavra de Deus. Lá em Tito, eu vou ler aqui no celular, que é mais rápido. Lá em Tito, capítulo 2, versículo 1. Tito, capítulo 2, versículo 1 diz: Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Então, o que não convém à palavra de Deus, não convém ao crente, não pode estar na boca do crente. O que convém à sã doutrina, deve estar na boca do crente. É isso que a gente fala. E qual que é a sã doutrina? Lá em Atos fala, é onde nós devemos perseverar. Perseverar na doutrina dos apóstolos. E qual que é a doutrina dos apóstolos? A palavra de Deus, está tudo escrito aqui. Tiago deixou escrito, Pedro, Paulo, está tudo aqui. Então a minha palavra, aquilo que sai da minha boca, deve ser de acordo com o que está aqui. E eu só vou saber o que está aqui se eu ler, se eu estudar, se eu meditar naquilo que está aqui. Não adianta. Gente, quando eu estava assim desviado, né? Eu tinha muito medo de morrer e ir para o inferno. Aí eu dormia com a Bíblia assim abraçada. Assim. Porque se eu morresse, meu Deus, eu vou para o inferno, não deixa eu morrer não. Às vezes eu colocava a Bíblia debaixo do travesseiro. Por osmose, ela não ia passar para mim. Não ia passar para mim. Eu precisei parar, ler, estudar, crer e tomar posse da palavra de Deus para começar a ser libertado. Começar a ser liberto. O idioma do céu revela a unidade do corpo de Cristo. E isso é muito sério. O idioma do céu revela a unidade do corpo de Cristo. Lá em 1 Coríntios 1,10 diz: Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, para que sejais unidos no mesmo sentido e no mesmo parecer. Olha, o trem é tão sério, que Paulo invocou o nome de Jesus, para poder ensinar isso aí. Ele afiançou esse ensinamento, essa palavra, no nome do próprio Jesus.
que é o nome sublime que está acima de todo nome. O próprio Lúcifer se submete a esse nome. E às vezes a gente sai falando, né? Sem o devido temor e reverência. Paulo rogou pelo nome do Senhor Jesus que os irmãos falassem a mesma coisa e que não houvesse divisão. Sejamos unidos no mesmo sentido. Não pode um aqui dentro estar puxando para a esquerda e outro para a direita. Um está falando de um jeito, outro de um jeito. De outro jeito. Ah, Jana, mas eu sou um ser humano diferente. Claro, você é um ser humano diferente. Mas a palavra de Deus é uma unanimidade entre nós. O que é pecado para um, vai ser pecado para o outro também. Ainda que seja só por falta de maturidade, porque Paulo ensinou isso. Para você comer carne não é pecado, mas se para o seu irmão é pecado, então você também não come. Até que todo mundo amadureça. Até que todos amadureçam. Então o idioma do céu revela a unidade do corpo de Cristo, porque todos nós falamos a mesma palavra, com temperança, com amor. Estamos unidos no mesmo parecer. Como eu falei, a igreja é muito perseguida. Lá eles pagam com a vida. Aqui talvez a gente, se não tomar cuidado, né, com o desvio. Porque a gente tem muita opção, muita liberdade para escolher. É impressionante. Você coloca assim no YouTube, 2 horas de louvor. Aí vai vir um vídeo, né, vários vídeos assim de louvor para você adorar a Deus. Mas vai vir um monte de vídeo também de fofoca da igreja. Um monte de canal de fofoca. A irmã fulano, o irmão fulano, o cantor não sei quem, o cantor papapá, fulano de tal, beltrano de tal, ciclano de tal. Nós não podemos participar disso. Não nos convém falar mal da igreja. Ah, mas a igreja que estava lá embaixo, o pastor bebeu, o pastor traiu. Se eu só posso falar uma coisa, só posso falar com uma pessoa a respeito daquele pastor, daquela igreja que está enfrentando um desafio. É lá no meu secreto, em joelho com Deus. É o único lugar que eu posso falar, abrir minha boca. Em outros lugares eu não posso abrir a minha boca para falar mal do corpo de Cristo. Nem Paulo ousou falar mal do sumo sacerdote que estava batendo na cara dele. E quando ele falou, chamou ele de parede branqueada, que eu nem sei o que significa isso, ele pediu desculpa, falou assim, desculpa. Me desculpa. O cara estava querendo matar ele. Uma autoridade eclesiástica. E Paulo, desculpa. Não devia ter falado. Você viu a irmã fulana? Você viu o irmão fulano? O comportamento do irmão fulano, da irmã fulana, te escandalizou, te preocupou, chamou sua atenção, é no joelho lá no secreto. Você tem que resolver isso. Ah, mas eu vou falar com o pastor tem que ficar sabendo que o irmão fulano... Fala primeiro com Deus. A igreja tem liderança para admoestar. Se você não puder admoestar, se não for uma orientação do Espírito Santo de Deus, põe sua viola no saco e vai orar para você também não cair, porque basta estar em pé para poder cair. Basta estar em pé para não cair. Por isso que a palavra de Deus nos adverte: vigiai e orai o tempo todo, porque o Espírito é forte, mas a carne é fraca. A carne é fraca. Quando a gente passou aí por umas eleições fazem 2 anos, eu ouvi muitos crentes com receio de que uma perseguição se instaurasse no Brasil. E até algumas pessoas assim, mais elevadas, alguns pastores mesmo famosos, falaram, eu acho que vai instaurar uma perseguição, então por eu não concordar com isso, com aborto, com isso, provavelmente vocês vão me ver preso e tudo mais, Aquilo me fez refletir que quem mais dá munição para o perseguidor, às vezes é a própria igreja, que fica falando mal uma da outra,
Fulano soltou uma letra que não é consagrada. Beltrano fez assim, fez assado. Beltrano. Eu estou vendo, não sou cego. Eu sei o que está acontecendo. Tem crente por aí vendendo lenço. Mas é lá no meu joelho que eu vou falar. É lá no meu joelho, no secreto. E Deus vai agir, porque Deus é justiça. E é fogo consumidor. Agora, se eu fosse uma autoridade eclesiástica, aí eu poderia chegar lá depois de orar e falar assim: olha, pastor fulano, isso aí, vem cá, vamos ler a Bíblia junto? Porque eu acho que isso não está na Bíblia, não. Isso não está aí. Mas naquele lugar que Deus me colocou, eu faço isso. Na minha célula, no meu GC, no curso de maturidade. Isso está na Bíblia? Vamos entender isso melhor? Ali eu posso admoestar. Mas eu não vou sair falando, meu aluno do GC, nossa, ele fala, o outro líder do outro GC, é com Deus. O idioma do céu não nos permite fazer intriga, fofocar, falar o que não convém, fora de hora. E uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus pensa o bem de todos, porque isso está na Bíblia. Pensa o bem das pessoas. Mas eu estou vendo que a pessoa está fazendo. Mas Jesus, a palavra de Deus me manda pensar o bem. Aí eu vou pensar o bem. Porque eu obedeço a palavra de Deus, eu ainda estou querendo viver a cultura contaminada desse mundo. E se eu estou vivendo a cultura contaminada desse mundo, eu vou falar o idioma desse mundo. Mas se eu estou querendo viver a palavra de Deus, estou me esforçando, eu vou falar o idioma dos céus. Porque é para lá que eu estou indo, é a minha pátria. Não é verdade? Aleluia, glória a Deus, dá uma glória a Deus. Eu acho que essas caras sérias aí é fome, porque já estava dando quase meio-dia, né? Vamos ficar de pé então, irmãos. Vamos orar para encerrar, que essa palavra ela crie realmente assim frutos de arrependimento, de salvação, de transformação. A nossa boca já é uma boca abençoadora, que nós possamos dar lugar ao Espírito Santo de Deus para falar aquilo que o Espírito Santo de Deus tem para nós, né? Que a nossa família, nossos vizinhos, nossos colegas de trabalho sejam abençoados através da palavra que sai da nossa boca. Amém? Senhor Deus, eis aqui o teu povo, o povo que te teme, que te adora, Pai amado, que se arrepende dos seus pecados. Nós vimos, Deus, como é importante abrir a boca guiados pelo Espírito Santo de Deus para falar aquilo que vem do Senhor. Ensina-nos a caminhar na Tua Palavra, ensina-nos a romper na Tua Palavra, ensina-nos, ó Deus, a viver na Tua Palavra, em nome de Jesus. Leva cada um em paz para casa, Senhor, e abençoe cada vida. Queridos, aquele que ainda não se reconciliou com Deus, ou que não confessou Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida, este é o momento oportuno. Não vá para casa na dúvida, não vá para casa, meu Deus, eu não sei se eu quero, se eu não quero. Aproveite a oportunidade do Senhor para se reconciliar com o Senhor, para entregar toda a sua vida a Ele. Aproveite, levante a mão onde você está, confesse o Senhor como seu único e suficiente Salvador, entregue sua vida a Ele, porque Ele pode te salvar, te libertar e escrever uma nova história para você. Amém? Todos já são salvos, todos irmãos, glória a Deus, aleluias. Senhor, eis aqui o teu povo, Deus, eis aqui a tua herança, é o povo que te teme, que te ama. Guarda cada um, Deus amado, no decorrer dessa semana. Leve em paz para casa, Deus. Abençoa cada coração. No nome de Jesus. Aleluia. Vai em paz, querido. Deus abençoe em nome de Jesus.